Olá, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma videoaula no nosso canal. Prazer muito grande poder compartilhar conhecimento com você. Hoje eu gostaria de falar um tema muito importante, pouquíssimo conhecido no Brasil. Na verdade, eu posso dizer para você que eu não vi ninguém falar isso no Brasil ainda. Vocês sabem que nós somos especialistas em fluxo de ordens, no order flow, uma maneira moderna analítica de ler o mercado, e nós estudamos muito conceitos internacionais sobre a leitura de fluxo. E existe um conceito chamado de mínimo e máximo delta e delta finish, que na literatura brasileira você não acha, né, voltado para o fluxo de ordens. Eu acho que ninguém, eu só posso falar que se alguém sabe, alguém que fala isso, por favor, deixa no comentário da descrição dos vídeos, mas não tem, né? E isso é tão importante que eu inseri no nosso curso de Renko Order Flow, né? E isso é uma das estratégias, uma das estratégias que nós olhamos possíveis inversões de fluxo para melhorar a qualidade da virada do box do Renko de dobro. Então, se você conhece o nosso curso de Renko, se você conhece o gráfico de Renko, se você gosta do gráfico de Renko, isso é um jeito maravilhoso de você entender possibilidades de continuação ou de reversões de movimento através do estudo do máximo e mínimo delta. Vou mostrar para vocês o que é isso rapidamente do ponto de vista teórico, aonde vocês podem estudar dentro da doutrina internacional, apesar de que vocês vão ter uma dificuldade muito grande de poder achar esse conteúdo, porque praticamente hoje, para falar desse conteúdo, você vai estar só em sites especialistas em order flow, lá nos gringos no modo geral, e daí eu vou trazer para você de maneira resumida o que é esse mínimo e máximo delta aqui na tela. Tá? Você vai conseguir achar isso, por exemplo, nos conteúdos sobre o GomProPack. GomProPack, que é um plugin de order flow avançado do NinjaTrader, que eu tenho aqui na tela que eu vou mostrar para vocês. Ok? E daí você vai aqui no canal do EO Futures ou Futures.io, que é o canal especialista de order flow, de mercado de tape widen, entre aspas, né? Lá, da maneira que os gringos leem o tape widen lá fora. E daí nós temos conceitos de mínimo e máximo delta, eu vou trazer para vocês aqui. Então, antes de mais nada, se você gosta do nosso conteúdo, vê se ele dá ao nosso trabalho, deixa o like, aperta o botãozinho, vamos lá. Apertou? Deixa o like, vê se você gosta do nosso trabalho e vamos dar uma olhada do que seria mínimo e máximo delta aqui. Eu quero uma barra de footprint charts, claro que esse conteúdo eu vou partir do princípio que você saiba que é uma barra de footprint charts. Se você não souber o que é footprint, eu recomendo aqui na minha homepage no santotrader.me, eu tenho um curso de footprint charts extremamente avançados, é o melhor curso de footprint do Brasil, tem nada comparado aqui, posso falar porque eu já vi os outros cursos dos concorrentes, não tem nada comparado, está aqui o nosso curso de Footprint Charts, e esse conteúdo que eu vou abordar está no curso de Footprint, mas ele é muito bem casado de maneira sintética e resumida, que eu vou mostrar para vocês nessa sequência de vídeos, aqui no nosso curso de Renko. Muita gente está descobrindo o Renko, muita gente está gostando do Renko, porque ele é um gráfico atemporal, sem ruído, que não tem a ver com deslocamento de tempo, e sim com deslocamento real de spread, de preço, por isso que ele é um gráfico legal para quem faz leitura de fluxo, assim como é, por exemplo, o gráfico P, que é o gráfico de períodos que muita gente gosta também, ok? Então, esse conteúdo de mínimo, máximo, delta, você vai ver que ele funciona para gráficos atemporais, olha, ele funciona, mas ele pega demais no gráfico de Renko, porque a variável de spread de deslocamento na composição de cada box é fixo, ou seja, cada box praticamente tem o mesmo tamanho, e daí você vai ver conceitos de mínimo e máximo delta trabalhando de maneira melhor dentro do gráfico de Renko. Então, se você quer aprender mais sobre isso, isso é só uma pequena pincelada do curso de Renko, que é um dos best-sellers que a galera gosta bastante. Feito o jabazinho aqui, vamos voltar aqui para o curso, para o nosso bate-papo. Então, aqui é um gráfico de footprint normal, pessoal, onde nós temos alguns elementos de footprint, né? Os americanos conseguiram desenvolver uma doutrina muito, e os russos também, né? Uma doutrina muito assim veemente para a leitura de fluxo e também para análise de fluxo de ordens com base no footprint chart, que é o gráfico tape widen. Dentro desse gráfico tape widen, desses indicadores modernos, nós temos conceitos como, olha aqui, ó, máximo delta, delta finish e mínimo delta. É sobre isso que eu queria falar para vocês hoje. Vamos ver o que significa esse máximo delta, delta finish e mínimo delta, né? Conforme aqui esta homepage está aqui, ó, Futures.io. Você vai procurar aqui sobre GomProPack Indicators ou GomIndicators Indicators. Está aqui
os elementos do gráfico footprint, né? E eu vou falar sobre mínimo e máximo delta. Do modo geral, o que é o mínimo delta? Exibe o valor de delta geral mais baixo alcançado para a barra inteira. É o acumulativo da barra inteira do mais baixo, o mais negativo. Oliver, não entendi. Calma que a gente vai entender. E o que é o máximo delta? Exige o valor de delta geral mais alto alcançado na barra inteira, é o cumulativo de toda a barra. E que é o delta finish, que é aquele traduziu em português para acabamento delta, né? É o recuo do delta, que é próximo da alta ou próximo da mínima. Eu não entendi. Se o retorno do delta for alto antes de completar a barra, ele será negativo ou próximo de zero. Oliver, eu não entendi. Gente, é muito simples, e para isso eu vou usar o exemplo aqui do Footprint Chart do próprio NinjaTrader, esse próprio plugin que você está vendo aqui do GoMkators para o NinjaTrader 8 eu tenho. Tá? Oliver, mas eu não tenho NinjaTrader. Calma que você consegue fazer isso no Profit Chart. Você consegue fazer isso no Profit, eu vou mostrar como. Tá? Então, uma vez que você entende de onde que surgiu isso, que eu não estou inventando, que isso aqui existe em plugins top de linha caríssimos, $1.000 um plugin desse aqui. Tá? 990 e poucos dólares um plugin da GoMkators. Tá? E por que será que é tão caro? Porque funciona, porque te dá uma visão competitiva analítica, se você souber o que você está fazendo. Isso aqui é uma Ferrari, né? Para quem não sabe dirigir, não adianta, né? Então, vou dar uma olhadinha aqui, ó, no NinjaTrader agora, estou com o gráfico do NinjaTrader aqui, o mesmo plugin GoMkator, só que eu acabo mudando um pouquinho algumas configurações, tá? E daí, eu quero que você entenda que isso aqui é um gráfico footprint. O que eu quero chamar a tua atenção são para esses números aqui, ó, embaixo da barra, lembrando que isso aqui pode ficar para qualquer lugar, tá? Pode ficar para qualquer lugar, não sei se eu conseguir aproximar um pouquinho mais na tua casa, para ficar bem legal aqui esses números. Deixa eu ver se eu consigo aumentar esses números aqui, pessoal, para ficar mais visível para vocês. Se eu não conseguir, a gente vai ter que fazer assim mesmo, tá? Mas aqui vamos ver se eu consigo aumentar o tamanho da letra, para ficar melhor. Font size, eu acho que vamos colocar aqui um 12, né? 12 para a gente, vamos ver se vai o font size, deixa eu aplicar, ver se é isso mesmo. Aí, ficou legal, né? Vou botar 15 aqui para critério de educacional, 15 aqui critério educacional, vamos aplicar, legal, e agora vamos colocar aqui, bacana, ficou melhor, né? Ok, agora dá para ver, pessoal, isso aqui é uma barra de candles temporais, pode ser atemporais, eu só estou usando esse plugin para você entender o conceito de mínimo e máximo delta. Bom, para isso você tem que entender que é delta é o próprio desbalanceamento entre oferta e demanda, é o resultado do desbalanceamento entre oferta e demanda. Por exemplo, dentro de um histórico da composição de um candle, você vai ter um delta, né? O que é o delta? É o resultado entre oferta e demanda. Por exemplo, de maneira muito sintética, que eu já falei isso milhares de vezes no canal, você tem um gráfico de Renko aqui, tá? Esse Renko, digamos que ele tenha 300 de volume total, esse é o volume total do Renko, né? 300 de agressão. Dentro desses 300 de agressão, digamos que eu tenha 200 de agressão de compra, e eu tenha 100 de agressão de venda, Qual que é o delta resultante do histórico da compilação desta barra, somando todos os níveis de preço? O delta resultante dessa barra é igual a mais 100, você concorda? Mais 100. Então, o delta é o resultado do desbalanceamento entre oferta e demanda. Então, nesse caso, o delta seria mais 100 comprador, porque se eu tive 300 de volume total, que é 100 de venda, mais 200 de compra, o delta é o desbalanceamento, é a subtração entre as ofertas de compra menos venda. O resultado seria um delta comprador, um desbalanceamento comprador superior a 100 contratos no histórico, 100 de volume delta no histórico da formação deste candle, ou desta barra do Renko, como vocês queiram. Isso é delta, ok? Oliver, o que é o mínimo e máximo delta? Que delta que é esse, pessoal? Isso aqui é o delta total da barra, né? O delta final da barra, é o delta finish da barra. Isso aqui nós chamamos de delta finish, delta final, porque é o resultado final. Quando a barra fecha e abre o novo box do Renko, por exemplo, esse é o resultado do delta final. E geralmente no Profit Chart é esse resultado que você vai ter aqui, ó, pegando o gráfico do Renko, né? Nós temos aqui em cima o saldo delta de cada barra no gráfico tape reading. É esse resultado final que você tem aqui, esse é o delta final.
Tudo bem? Esse é o delta final, ou, né, o delta close, ou o delta close da doutrina, o delta final ou delta close, ou finish delta, alguma coisa nesse sentido, tá? No plugin aqui do NinjaTrader, perceba que eu tenho alguns números que eu quero mostrar para você como esse plugin é legal e por que é importante eu explicar isso. Perceba que o volume total, esse número que você está vendo aqui é o volume total, mais 353 contratos, esse é o volume total. Aí eu tenho aqui o mínimo delta, que é menos 50, o máximo delta, que é mais 12, e o delta final, delta finish, que é menos 31. Oliver, eu não estou entendendo. Bom, para você entender esse conceito, eu vou chamar um gráfico aqui bem facilzinho para você entender, tá? Vou montar aqui uma tabelinha rapidinha aqui para você entender. Tabelinha não, né? Vou fazer aqui uma telinha escura para você entender. Você imagine, pessoal, que toda a barra de Renko ou o candle ele começa no eixo zero. O saldo delta começa no eixo zero. Isso aqui é o eixo zero, né? Vai abrir uma nova barra, o novo candle. Qual que é o saldo delta? Zero, né? Aí você imagina o seguinte, que no histórico da formação dessa barra, no histórico de formação desse Renko, ou durante os 5 minutos de formação dessa barra, não importa a forma de compilação, essa barra ela já foi compradora, o delta começou a subir, o delta chegou a subir, ou seja, começou a entrar fluxo comprador, chegou aqui a mais 500, chegou a ficar positivo, mais 500. Opa, então quer dizer que no histórico da formação dessa barra, o volume comprador chegou a um delta mais 500. Contudo, essa barra não fechou ainda, o histórico desta barra continua. Aí começa a entrar fluxo de venda, começa a começa a cair o delta, venda, e chega aqui embaixo com delta vendedor, por exemplo, ele chega a fazer a mínima aqui de menos 300. Opa, perceba a variação. Ele saiu de mais 500 de delta comprador para menos 300 de delta vendedor, só que a barra não fechou ainda, digamos que seja uma barra por tempo, não convalidou os 5 minutos da briga, aí acabou o tempo da barra, aí apareceu o comprador de volta e a barra fechou mais ou menos aqui em menos 100, a barra fechou dos últimos 5 minutos em menos 100 de delta vendedor. O que é isso? O que isso significa na prática? Pare e pensa para você entender o poder de análise que isso te dá. Por que isso é importante? Tá? E ele fala para você o seguinte, olha, trader, a barra nova de 5 minutos abriu, por exemplo, ela começou com um delta negativo, não tem desbalanceamento de oferta e demanda, o eixo é zero. E daí entrou o grande fluxo comprador, chegou a ficar mais 500 positivo, ou seja, o máximo de delta comprador que essa barra cresceu, né, o máximo de delta comprador foi de 500, esse é o máximo delta, ou seja, a barra chegou a ficar mais 500 positivo. Contudo, apareceu o fluxo de venda aqui, começou a agredir e chegou a ficar menos 300 negativo, só que a barra não fechou, é uma barra de 5 minutos, então esse aqui é o mínimo delta, aí após os 5 minutos, acabou os 5 minutos, a barra fechou, acabaram os 5 minutos, a barra fechou e você teria mais ou menos um histórico disso aqui, ó. Esse seria o seu candle, né? O seu candle de delta, não a forma do candle. Não é esta a forma do candle, eu estou falando de delta, e eu vou te mostrar que tem um indicador que mostra exatamente isso para você. Você estaria vendo o seu saldo delta, lembra aquela ferramenta saldo delta do Profit? Né, o que tem no Profit Chart, é isso aqui que você vai estar vendo no Profit. Você vai estar vendo que a barra ela já teve um máximo delta comprador, ela chegou a ficar extremamente negativo, o mínimo delta vendedor, tá? Delta vendedor, só que ela fechou perto do menos 100, esse é o delta finish. Esse é o delta final, tudo bem? Legal, o que isso significa? Pare e pensa, vamos começar a destrinchar algumas coisas aqui. Você concorda que quanto maior a variação entre o máximo delta e o mínimo delta, é maior a volatilidade da formação da força de agressão entre compradores e vendedores? E se esse máximo delta já foi extremamente comprador e ele chegou a fechar extremamente vendedor, quer dizer que houve uma grande inversão de fluxo. Por que inversão de fluxo? Pois ora, se ele já chegou a ficar mais 500 comprados, como é que ele cai para menos 300 vendido? Você entende? Então houve uma variação aqui de 800 delta, né? Que ele veio do máximo,
que ele veio do máximo passando para o mínimo. Só que a barra não fechou nos 300. Apareceu um pouquinho mais de comprador, devolveu e fechou no 100. Então, o que nós conseguimos perceber? Quanto maior a variação entre máximo e mínimo delta, quanto maior a variação entre máximo e mínimo delta, maior o potencial da inversão de fluxo. Nesse caso, o fluxo que era comprador, começou comprador e virou vendedor. Você concorda? Primeira situação. Segunda situação, para e pensa. Quanto mais próximo, presta atenção no que eu vou falar, quanto mais próximo o delta final, que é o delta de fechamento da barra, for do mínimo delta, nesse caso, porque isso aqui é uma barra de inversão de compra para venda, você concorda que maior a determinação do fluxo vendedor, pois ora o delta final ficou mais próximo do mínimo delta. Então, quanto nesse caso, nesse exemplo, quanto o delta final, que nesse caso é menos 100, quanto mais próximo ele for do mínimo delta, que nesse caso é menos 300, maior a força de controle, determinação, dominância do fluxo vendedor em promover esta inversão de fluxo. Você está entendendo? Oliver, é meio complicado, não estou entendendo. Vamos ver na prática. Então, quanto mais próximo o delta final, do mínimo delta ou do máximo delta, mais determinante é a inversão de fluxo, principalmente quando há uma grande variação entre máximo e mínimo delta. Vamos botar na prática tudo isso? Talvez eu tenha que fazer 2 aulas para você entender tudo isso. E por isso que o meu curso de tape reading, de Renko, ele é tão fantástico, a galera gosta demais, porque eu trago esses conceitos avançados dentro do Renko. Eu vou mostrar aqui mais uma vez os números, para ficar fácil de você entender, tá bom? Vamos lá. Já está 17 minutos aqui, vamos analisar os números aqui. Eu quero que você analise os números só, tá? Deixa eu pegar aqui um gráfico, uma barra bem fácil, de fácil interpretação. Olha que legal, né? Vamos pegar uma barra aqui bem legal aqui para ficar bem bacana. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui alguma coisa bem visual para a gente aqui, ó. Aqui não ficou uma barra legal. Aqui é uma barra bacaninha, mais ou menos. Então aqui que nós temos, ó. Nós temos, tirar aqui, ó. Nós temos uma barra cujo volume total é de 500. Esquece esse número. Por enquanto a gente não está perguntando o volume total. E daí eu tenho o máximo, o mínimo delta e o delta final. O máximo, o mínimo delta e o delta final. Tá? Então, levando esses conceitos agora para o Profit Chart, porque o Profit Chart, Oliver, não tem esses números. O Profit Chart não tem esses números, Oliver. Como é que eu vou ver na prática operacional essa possível inversão de fluxo, essa força da inversão de fluxo? Como é que eu vejo isso na prática operacional, já que eu não tenho esse plugin aqui do NinjaTrader? Aí que tem entre o pulo de gato, e é isso que nós vamos usar aqui com você agora, o Profit Chart dentro do Renko, porque o Renko é um gráfico atemporal que facilita mais ainda a sua interpretação. Mas para isso eu vou fazer uma segunda aula. Você aprendeu o conceito de máximo delta, mínimo delta, delta finish. Você está vendo a força de controle. Deixa eu botar com um gráfico atemporal aqui, pessoal. Vou colocar aqui range, alcance. Vou botar aqui 10. Deixa eu carregar aqui o NinjaTrader, tá? Olha só que bacana. Quero mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Quero mostrar ainda no NinjaTrader para que quando a gente for trabalhar aqui no Profit, ficar tudo muito bem entendido isso, tá bom? Deixa eu ver se eu acho que peguei um movimento, um mercado bem vazio, né? Aqui, esse papel que eu estou analisando no NinjaTrader não está ajudando muito, né? Mas é importante que você entenda essa questão entre a variação, quanto maior a variação entre mínimo e máximo delta, e quanto mais próximo o delta final, perto do delta o delta close, né, do máximo ao mínimo delta, mais forte a inversão de fluxo, tá? Eu vou mostrar isso na prática operacional na próxima aula, lembrando que isso é só um gotejo de conhecimento do curso de Renko. Eu vou mostrar como você faz essa interpretação na próxima aula dentro da plataforma nacional do Profit Chart, tá bom? Deixa o like se você gostou desse conteúdo. Essa é uma aula teórica que agora ela vai se tornar prática e objetivada com a plataforma nacional Profit Chart.
Grande abraço, sucesso, deixa o seu like se você gostou desse conteúdo. Até a próxima aula.